Oi, tudo bem? Eu sou o Douglas e não tinha dia melhor para começar esse canal. Faz bastante tempo que eu tô pensando em criar algo, mas eu queria que fosse algo que adicionasse na vida das pessoas. Então, exatamente hoje, há 30 anos atrás, a OMS decidiu que homossexualidade não ia ser considerado mais uma doença. Faz 30 anos e eu tenho 30 anos. Esse canal não vai ser só sobre isso, afinal, homossexualidade não diz tudo que eu sou. Eu acho que tem uma história que talvez você queira saber como foi. Apenas pessoas próximas sabem disso e talvez eu possa ajudar alguém com ela. Então, vamos lá. Bom, digamos que eu não tenha sido uma pessoa muito atenta desde a minha infância a respeito disso. Então eu cresci achando que eu era heterossexual. Poucas pessoas são assim, mas desde muito cedo eu vi as pessoas me chamando de gay, de bicha, de viado, e eu queria achar que aquilo não era verdade. Eu tomava aquilo como xingamento, afinal a intenção daquilo era xingar mesmo. E então eu resolvi bloquear esse pensamento. Embora eu já tivesse na minha pré-adolescência uma certa preferência por conteúdos gays, mas ainda assim eu me prendi a um pensamento que uma vez eu vi um profissional na TV falando que podia ser só uma fase. Então eu me agarrei àquilo com todas as minhas forças e eu acabei saindo do armário, essa história que eu vou contar pra vocês, apenas depois que eu estava com meu primeiro namorado. Foi lá pelos meus 22, 23 anos. Quero deixar bem claro pra toda a minha família que essa é uma história que eu tenho muito orgulho. E que ninguém tome nada do que aconteceu ou do que eu vou falar aqui como tipo, meu Deus, ele tem uma mágoa ou enfim, algo que ainda não foi curado, porque tá tudo bem, foi tudo muito bem curado, ok? A gente precisa entender as pessoas. A primeira coisa que eu acho que todo familiar e todo gay deve entender é que, por exemplo, se você saiu do armário com 18 anos de idade, você teve 18 anos pra processar isso, pra entender que era isso que você realmente é. Quando você conta pra tua família, você espera que eles te aceitem em 1 ou 2 dias. E óbvio que não é isso que acontece. Então, eu vou contar pra vocês como foi. Naqueles dias eu namorava, como eu já falei, e eu passava finais de semana na casa desse namorado. Era super bem acolhido na família dele e tal. A mãe dele não sabia, eu acho, ou sabia e nunca tinha falado a respeito, mas enfim, sempre fui tratado muito bem. E aí um final de semana eu cheguei, acho que era domingo à tarde, não sei, eu acho que, se não me falha a memória, eu já tava com esse pensamento do tipo, eu não posso ficar tanto tempo fora de casa, porque senão os meus pais vão suspeitar. Mas isso ao mesmo tempo era o modo que eu tinha pra dar dicas pra eles de que eu tava namorando ou que eu podia ser gay. Afinal de contas, eu tava todo final de semana na casa desse mesmo amigo, né? Eu aproveitei que a minha prima tava dormindo lá na casa da minha mãe por esses dias e contei pra ela, justamente porque ela queria que eu fosse padrinho da filha dela. E eu achei que não seria justo, por ser uma família muito católica, acabar não falando pra ela esse detalhe, né? Que poderia mudar a decisão dela, afinal de contas, né? Bom, então eu cheguei pra minha prima e falei que eu era gay e que se ela quisesse mudar de ideia, por eu ser gay, não poder ser padrinho, não poder batizar a filha dela na igreja, eu entenderia. Enfim, e ela foi super, super receptiva, falou que não tinha nada a ver, que continuava sendo a mesma pessoa, enfim, tudo maravilhoso. Então, um certo dia, eu cheguei em casa e a van, um carro que só o meu tio tinha na cidade, sério, era um furgão verde enorme, acho que tinha ele mais um, assim. Eu chegando já vi que o carro tava lá e já me deu, lá na esquina de casa, já me deu um frio na barriga, porque eu sabia que esse meu tio, a minha mãe é irmã gêmea, e sempre que a minha mãe não tá muito bem, o meu tio aparece. É incrível, dá a impressão que ele sente mesmo. Foi então que aí eu entrei em casa, deixei a minha mochila com as minhas roupas no quarto, e no momento em que eu comecei a descer as escadas, eu vi a minha mãe chorando.
E o meu tio meio que consolando, eu não lembro agora a frase que ele usou, mas eu acho que ele falou alguma coisa a respeito da minha felicidade, algo nesse sentido. Minha tia também estava lá. E aí, óbvio que acima de tudo eu pensei, meu Deus, né? Não é só a minha mãe que tá aqui, meu tio e minha tia também. Eu não lembro se meu pai tava lá, acho que tava. Enfim, o meu cérebro bloqueou isso. Então, eu terminei de descer as escadas. É bom mencionar que daí eu tinha falado pra minha prima pra que ela desse algumas dicas pra minha mãe, perguntando se ela achava que eu era gay, falando que talvez eu fosse. Então a minha prima, ela fez o dever de casa, fez o que eu tinha pedido pra ela. Então eu resolvi chegar já contando pra minha mãe. E obviamente aí que fomos os dois aos prantos, eu falei pra ela que eu tinha tentado muito não ser gay e, bom, aí ela me perguntou se eu tinha certeza disso. Eu falei que sim, a gente se abraçou. E sim, não foi fácil pelas próximas 2 semanas. Se a minha mãe estiver assistindo até aqui, pelo amor de Deus, isso não deixou nenhum trauma em mim, tá? Eu só tô mencionando. É muito difícil não ter a sua própria mãe olhando nos teus olhos por 2 semanas. Mas eu entendo completamente. É muito fácil para as pessoas falarem, eu aceito os homossexuais, até que isso se torne realidade na sua família menor. Então não é um primo, não é um afilhado, não é, né, é um filho. E aí também eu quero frisar a diferença entre aceitar e ser bem-vindo. Você aceita algo que talvez não seja bom. E na verdade, a homossexualidade, ela não é uma condição, ela é algo natural. Todas as espécies têm animais que são homossexuais. Os seres humanos são apenas mais uma espécie. Então eu sei que foi muito difícil pra ela aceitar isso. Meu irmão mais velho, eu lembro até hoje dele batendo na porta do quarto, falando que a mãe tinha contado pra ele e que eu ia continuar sendo o irmãozinho dele e, enfim, que nada ia mudar. E eu fui muito grato por isso. A minha irmã mais velha, que foi sempre como uma mãe pra mim até então, porque ela me criou até os meus 5 anos de idade e ela já era casada. Talvez a nossa relação tenha esfriado um pouquinho e com o tempo ela foi se aproximando de novo e ficou tudo bem. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Não é fácil pra ninguém, não é fácil pra quem tá se assumindo e pra quem precisa acolher essa verdade, principalmente se a família é religiosa ou não, enfim. E aí eu acho que a religião me ajudou, porque eu lembro da minha mãe falando que quando eu contei pra ela que eu sou homossexual, ela falou pra mim que ela tinha acabado de terminar uma novena, ela tava fazendo uma novena pra cada filho ser feliz, e quando ela terminou a minha, eu contei. Então acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu sou muito grato à maneira como a minha família reagiu a tudo isso. Eu já tive 2 namorados, já fui casado, e a maneira como eles acolheram os meus namorados, marido, enfim, foi muito bonita. Eu me senti acolhido. Não sei se todos têm a mesma sorte que eu tive, provavelmente não. E ainda nesses tempos de quarentena, eu imagino que deve ser ainda pior para você que não se assumiu, estar trancado dentro de casa com uma família que não sabe quem você é de verdade. Eu não consigo nem imaginar a tua dor. Mas se isso ajuda de alguma maneira, eu acho que a quarentena, para quem tá podendo, de fato ficar isolado, ela serve pra gente se encontrar com nós mesmos. É difícil dar qualquer conselho nessa situação, mas se você acha que você pode conversar, converse. Eu esperei até o momento em que... Droga, provavelmente vocês estão ouvindo um cachorro latir. Faz parte. Bom, eu esperei até eu não conseguir aguentar mais pra contar pra minha família. E não ter me assumido ou não ter enxergado que eu era gay desde cedo, acho que trouxe consequências sim. Quando a gente não sabe da nossa orientação sexual, quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente pula uma fase gigantesca de descoberta. Além da gente tentar enfiar a goela abaixo coisas que deveriam estar certas pra gente. Então, aliás, eu peço desculpa a todas as garotas que eu iludi. Eu também estava iludido. Essa não é uma condição exclusiva de vocês, tá? Enfim, a gente perde muito tempo sendo quem a gente não é ou tentando ser quem a gente não é. Então, se tem um conselho que eu posso te dar ame a si mesmo. Procure
pessoas que amam você do jeito que você é e não deixe ninguém estragar o amor que você tem por você. E se você não tem amor ainda, nunca é tarde. E digo mais, a quarentena tá sendo ótima para melhorar isso em mim. Meditação, silêncio, tudo ajuda. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal. Homossexualidade não é doença. Aliás, não fale homossexualismo, por favor. É homossexualidade. E esse foi um vídeo um pouco mais introspectivo. Quem sabe nos próximos a gente não tentar algo mais up. Mas enfim, é bom me abrir um pouco com vocês e talvez ajudar alguém, tá bom? Um beijo enorme, se cuidem.